Amados irmãos, com a paz do Senhor, estamos nesta noite muito felizes, contentes de nós estar mais uma vez reunidos para nós meditar na palavra de Deus. Que Deus possa abençoar. Nós queremos, em nome de Jesus, ler apenas 2 versículos, depois nós iremos fazer mais leitura na sua palavra. Em nome de Jesus, queremos ler São Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Vai falar sobre os 2 caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida, e poucos hão que encontram. Em Jesus, os irmãos podem sentar. Irmãos, nós iremos meditar sobre esse trecho importante que eu tenho escolhido para a nossa oração, meditação nesta noite. Noite muito boa. Até eu pensei que, falei, eu vou, mas acho que não vai vir ninguém, mas Deus abençoe, tá? Os irmãos está quase tudo completo. Eu tenho tirado, irmãos, nesta mensagem, também eu tenho tirado uma ilustração importante que aprendi já há vários anos de um mensageiro que pregou aqui mesmo na nossa igreja já faz mais uns 15, 20 anos, falando sobre a cruz pesada. Seus irmãos já lembram, o pastor que veio pregar, falou sobre a cruz pesada. E eu meditando aquela mensagem, ficou gravado até hoje, aquela não esquece mais a mensagem, sobre o caminho, os 2 caminhos, também sobre aquela cruz pesada. Ele explicando para a igreja sobre os 2 caminhos e também sobre a cruz, que nós iremos carregar essa cruz. Muitos irmãos e irmãs, ouvintes, talvez podem achar a cruz pesada, mas não. Nós teremos que caminhar firmes, carregando essa cruz, cambaleando, caindo, mas nós iremos encontrar com Jesus. Amém? Então nós vemos aí o pastor explicando sobre essa cruz, que um certo senhor, um certo mestre, convidou aqueles 2 jovens para levar aquela cruz uma distância de quase 5 quilômetros. Só que naquela caminhada que ele ia caminhando, ia ter um obstáculo no meio da reta, da estrada que ele ia caminhando, naquele caminho. Ia ter um certo obstáculo. Aqueles jovens, falando, até ele deu uma citação do nome, João e Pedro. João e Pedro pegaram aquela cruz pesada, caminhando. Quando dá mais ou menos 2 quilômetros de estrada, eles cansaram, foram dar um tempo. Irmãos, naquele tempo que eles foram dar ali descansar, chegou 2 jovens para ele. Aonde é que vocês estão indo com essa cruz pesada? Não, que o mestre, o Senhor, vai nos dar um troféu se nós chegamos com essa cruz lá. Falei, não, rapaz, para que essa cruz desse tamanho, pai? Uma cruz de 2,5 metros, corta 1 metro dessa cruz aí e segue a viagem. Falei, não. O João falou, não, eu vou com essa cruz que eu quero receber o meu troféu. E aquele moço, companheiro dele, Pedro, ficou ali junto, conversando com aquele rapaz, 2 rapazes. Falei, não, corta essa cruz aí, corta, velho. Corta 1 metro dessa cruz aí, ó. Vai ficar só 1,5 metros dessa cruz aí. Então, aquele jovem, ele acatou o conselho daqueles 2 amigos dele. Aí foi, cortou aquela cruz.
Irmãos, nós vemos que quando cortou aquela cruz, ficou só o quê? 1,5 m de cruz. Era 2,5 m. Naquela caminhada que ele ia caminhando para conseguir chegar ao ponto que o seu Senhor marcou para ele encontrar. Naquela caminhada, naquele caminho, ia ter um obstáculo. E esse obstáculo tinha na frente uma valeta de 2 metros, de âmbito 2 metros, com 5 metros de fundura. Quando aquele moço chegou na beira daquele caminho, o outro moço caminhando, aquela cruz pesada, estendeu a sua cruz, passou por um lado e aquela cruz, tomando a sua cruz em suas mãos, levou ao mestre. O outro, quando viu aquela valeta, soltou a sua cruz. A cruz dele caiu naquele buraco e ele ficou para trás. Irmãos, isso é uma inspiração para nós. Muitas vezes nós, crentes mesmo da igreja, não vamos falar lá de fora, nós achamos uma cruz muito pesada para carregar, né? Mas rapaz, que cruz é essa que eu peguei agora para carregar? Pesada? Mas não. A cruz que nós carregamos, nós alcançamos a vitória. Aquele jovem ficou para trás. Por quê? Ele não podia passar a valeta. E o outro jovem, com a mesma cruz, passou a valeta e foi lá entregar o seu mestre e ganhou a sua medalha. Nós também estamos caminhando nessa caminhada para nós podermos alcançar a vida eterna e nós ganhar a salvação. Então isso que nos fala a palavra de Deus, demonstrando para nós nessa noite sobre o caminho. Encontramos na primeira parte esse caminho, o caminho que vai conduzir o homem, a mulher, a criança, conduzir a vida eterna por meio da sua palavra. Então, assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Irmãos, não é essa porta que nós estamos aqui vendo aqui, a porta do nosso coração, a nossa caminhada. Nós vemos como Deus quer falar com você. Muitas vezes nós fazemos muitas coisas erradas e nós estamos querendo escorregar nosso pé para aquela porta larga. Mas não, vamos nós caminhar naquela porta estreita, de olho para Cristo. Cristo é o alvo, Cristo é aquela figura que nós iremos encontrar com Ele na nuvem do céu. Então nós iremos encontrar com o nosso Deus, porque nós estamos caminhando nessa caminhada. Porque estreita é a porta, apertado é o caminho que leva o homem à vida eterna, à salvação. Amém? Então aqui nós iremos demonstrar sobre a porta estreita, sobre a vida eterna, sobre os falsos profetas. Igual nós já falamos, aquele jovem que falou para aquele moço: não, corta essa cruz aí. Então, há muitos falsos profetas em nossos dias de hoje, querendo derrubar você da sua crença, demonstrando aquele caminho mais suave, aquele caminho mais leve, aquele caminho mais largo. Mas Deus quer que nós façamos o nosso concerto com o nosso Deus. Nós iremos uma vez demonstrando. Os irmãos, não sei se os irmãos já ouviu falar daquele pastor que tinha em Dourado, um pastor que já até faleceu, o pastor Antônio Barreto, Antônio Barro. Aquele homem era da igreja Assembleia de Deus, uma igreja grande, 480 membros daquela igreja tinha. Ele foi para uma igreja de 15 membros que nós tínhamos lá naquela época. Por quê? Ele teve Deus mostrando para ele, mostrando numa visão. Ele estava numa igreja bem grande, uma igreja que ia subindo ao céu, degrau em degrau. Mas uma certa noite, ele orando a Deus, aquela igreja despencou do quarto elo, torou, ele caiu.
Quando ele acordou, estava chorando sobre aquela queda que ele houve, ele sonhou. Daí ele foi ver que ele estava quebrantando o quarto mandamento da lei de Deus. Então ele se entregou para a nossa igreja, isso já faz uns 15, 20 anos já também. Então isso aí, irmão, é o homem procurando andar na porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que vai levar o homem à perdição. Nós iremos passar para o segundo tópico, assim, quais são os falsos profetas? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos e devoradores. Nós encontramos, os irmãos encontram toda na sua vida diárias, muitas pessoas demonstrando, não, a gente não pode fazer isso não. Jesus morreu para salvar você, e querendo distorcer a sua palavra, distorcer a palavra de Deus. Então isso é importante nós meditar sobre a palavra de Deus. Sábado passado eu pude pregar, demonstrar para dois senhores. Dois senhores chegou, bateu na minha porta, falou, temos uma entrega para o senhor. Para o moço, é o seguinte, hoje é sábado, nós não recebemos nada de sábado. Não, mas você não vai pagar. Eu falei, não, porque não quero não. Daí ele foi fazer entrega em outro lugar, Bate-Porã, não sei onde foi, voltou às 7 da noite, já está escurecendo. Eu tinha acabado de orar, ele chegou, o senhor recebe agora? Eu recebo. Aí encostou o caminhão, recebeu a mercadoria. Aí ele falou, moço, me explica o negócio aí, como é que é essa religião sua? Eu falei assim, né? Detalhe para ele. E ele falou assim, rapaz, sabe que eu não tinha pensado isso na minha vida? Eu vou pensar depois, tá? Eu falei, tudo bem, você pensa. E ele falou assim, que dia é hoje? Eu falei, hoje, sábado, mas pela palavra de Deus, hoje já pertence ao domingo. Deus deixou para o homem descansar o sábado e não domingo. Aí fui para ele, e o homem ficou abismado. Falei para ele. Ele falou, moço, e daí? E o domingo? O domingo foi constituído os homens que conseguiram dominar, tal, aí na igreja cristã, tal, aí passou o sábado e domingo. Mas Deus deixou para o homem descansar apenas o 7º dia do Senhor, que é o sábado. Aí ele foi para ele, escuta, amanhã, que dia é amanhã? Ou é hoje? Que dia é amanhã? Aí falou, a igreja, é domingo, mas pertence ao meio. Então, amanhã é o primeiro dia da semana, começa a semana, o primeiro dia da semana, domingo, segunda-feira. Seu carro tem quantas marchas? Tem tantas. Qual seria a primeira? A primeira marcha, segunda, terceira, então. Falou, rapaz, você sabe que vocês estão certo? E nós que estamos errados? Eu falei, não, eu estou falando que está errado, estou falando para o senhor, explicando como é a nossa igreja. Ele falou, não, de hoje para frente eu não vou mais, de hoje para frente, se for que vir aqui, eu não vou mais vir aqui, não sabe não, tá? E eu vou ver se eu também começo a obedecer de vocês, que é o dia que Deus deixou o homem guardar. Então, explicando para o homem, então, aqui nós, por isso que eu trouxe esse nesta noite, sobre os dois caminhos. Muitas vezes o homem acha fácil aquele caminho, que é fácil, mas na frente ele vai ter um obstáculo, ele vai derrubar a sua cruz. Isso que nós encontramos na palavra de Deus. Assim, por seus frutos eu conhecereis, colhe-se uva do espinheiro ou figo dos abrolhos? Não. Assim toda árvore boa produz frutos bons. Então, o homem, a mulher deve sempre procurar em produzir frutos bons para ele possa se alimentar de frutos bons e também alimentar na vida sua, na vida espiritual que está caminhando para encontrar com nosso Deus. Então, falando sobre as árvores, sobre os frutos, demonstrando importante.
Não pode ser a árvore boa dar mau fruto, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Irmãos, é importante nós ver assim, nosso Deus demonstra claramente para nós que nós devemos sempre procurar andar no seu caminho, andar na sua luz, para nós não tropeçar e não cair. E assim, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. Amém? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos, nós em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos muita maravilha. Eu falo o quê? Apartai vós de mim, vós que praticais a iniquidade. Não vós conheço. Por quê? Porque aquele homem, aquela mulher, procurou levar aquela sua cruz mais leve, mais suave, e ela não conseguiu chegar ao céu. E daí eu digo assim, todo aquele que depois que escuta essas minhas palavras, semelhou o homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A nossa casa, o nosso coração, nossa vida, deve estar sempre no alicerce com Deus, edificada sobre a rocha. Nem que venha tempestade, chuva, vento, temporal, mas nós estamos firmes na fé, firmes na palavra de Deus, para nós não cair em tentação. Mas muitos homens e mulheres nós vemos aí caindo da fé. Por quê? A sua fé, a sua casa foi edificada sobre a areia. E a areia vem os vendavais, vem os tempos, qualquer coisinha, o irmão, a irmã, já fica olhando, não vou mais na igreja, vou caçar outra igreja. Irmão, vamos ter fé em Deus, levar nossa cruz, procurar sempre nós, andar nos seus caminhos, para podermos aí entrar na cidade de Deus pelas portas. Senão nós não podemos encontrar nosso Deus. Vamos, irmãos, vamos ter fé, vamos nós caminhar com Deus, vamos nós andar sempre com a sua palavra, em sua santa palavra, demonstrando que o caminho, Deus, Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então Deus que nos prepara, Deus é o alicerce, Deus é que nos dá a força, Deus é a rocha, Deus é tudo para nós, mas nós temos que dar lugar a Ele para nós podermos vencer esta luta. Irmãos, são essa a mensagem, e para nós encerrarmos, nós vemos ainda Deus, Jesus que fala assim, aconteceu que, concluído Jesus o seu discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Então, vemos aí, Jesus demonstrando, ensinando, procurando andar, ensinando, falando, demonstrando os seus caminhos, a sua caminhada, o seu alicerce, firme na rocha, para nós podermos alcançar a vida eterna. Portanto, ensinando com autoridade e não como os escribas. Então, Deus, Jesus Cristo, ensinava a sua luz, o seu caminho, não para gloriar-se, mas para si, para obter a vida eterna e assim entrar na cidade santa pelas portas. Irmãos, são esses os versículos, essa noite que eu trouxe. Deus possa abençoar, Deus possa nos ajudar, e nós cada vez mais procuramos essa cruz, nós não querer cortar essa cruz, mas sim essa cruz pesada, mas que Deus vai dar a vitória para vocês, tá? Então essa mensagem para nós, para nosso despertamento, que Deus possa abençoar nosso irmão diretor da noite estar com a palavra.